Obrigado, doutora Adriana, pela mensagem. E a gente vai terminar o encontro de hoje com uma curta reflexão bíblica que fala sempre desse Deus que morreu na cruz e que nos deu um evangelho da paz. Eu estou olhando para vocês aqui agora e agradecendo a Deus pelos fiéis que permanecem até o fim, especialmente quando sabem que a última parte é uma mensagem bíblica. Quando você fica até o fim, você está dizendo: eu vim aqui para tudo, para o técnico, para o motivacional, para o meu networking, para os meus contatos, mas eu também estou aqui para receber a bênção de Deus. Eu valorizo muito você que ficou até o fim e que a bênção de Deus alcance a gente, que esse recado curto, eu mudei o que eu ia falar uma outra coisa, vou falar outra mais curta, mais breve para o tempo de vocês não ficar estourado no final, mas que vocês levem um conceito com vocês. E os acadêmicos ou os advogados tragam esse conceito para dentro da sua vida profissional e que ele faça uma grande diferença. Há poucos meses atrás, Dr. Bertoli e Walter estiveram em Brasília e nós conversamos um pouquinho sobre o sonho de organizar uma federação de advogados adventistas no Brasil. Era um projeto que estava nascendo e a pergunta deles foi: se a gente organizar um movimento como esse, a igreja entra conosco, a igreja nos apoia, a igreja acredita que isso é importante. E eu disse a ele, Bertoli, especialmente Bertoli, que estava se comunicando mais, estava com sonho na mente: todo o grupo que se organizar para crescer e para servir terá o apoio da igreja. Nós já temos a Federação dos Empreendedores, que é uma bênção, e tem o apoio da igreja. Nós temos a Associação dos Médicos Adventistas, que tem um trabalho tremendo, é um apoio, e a igreja está apoiando o trabalho que eles fazem também. E no momento que a FAB começa a nascer com esse espírito positivo, de reunir um grupo que tem afinidade, de trabalhar uma oportunidade de crescimento, de ter um apoio de pessoas que estão na mesma área, mas que também têm a mesma fé, e ao mesmo tempo colocar tudo isso a serviço da comunidade, da missão, e para compartilhar a esperança, não tem outra razão que não seja apoiar. Por isso, Walter, Bertoli, toda a equipe envolvida, contem com a igreja para apoiar as iniciativas que sempre venham para somar. O que a causa de Deus precisa é de apoiadores, gente que some, que agregue, que se una, porque o desafio que nós temos é imenso, mas vocês fazem a diferença pela área que atendem para nos ajudar a cumprir essa missão. Atos capítulo 19, só um verso da Bíblia. Atos capítulo 19, eu não sei quem tem aí o seu smartphone, de repente pode abrir o conteúdo da Bíblia aí no smartphone, talvez alguém trouxe a sua Bíblia na pasta, na bolsa, uma pequena, uma grande, não sei, mas é legal você ter algum jeito de acompanhar aquele texto que eu quero ler aqui na Bíblia, que está em Atos capítulo 19. Vocês sabem que o livro de Atos na Bíblia é considerado a marcha da missão, porque a igreja cristã nasceu no livro de Atos e a igreja cristã teve o seu auge no livro de Atos. Eu só vou fazer um parênteses aqui. Me perdoem, talvez a maioria dos que estão aqui sejam membros da igreja adventista do sétimo dia. E todos os demais, eu imagino que são devotos de alguma fé, são cristãos, ou acalentam no seu coração a certeza de que Deus os acompanha no seu dia a dia. E são amigos, nós estamos adorando juntos na conclusão desse encontro técnico e profissional. A igreja cristã nasceu no livro de Atos depois de uma decepção. O povo judeu esperava um Messias, esperava um rei, esperava um líder, esperava um libertador, esperava alguém que chegasse para livrá-los da opressão romana. E de repente vem alguém que não era um rei humano, que não era um líder, que não libertou do Império Romano, que veio para trazer paz, que veio para trazer amor, que veio para trazer submissão, que veio para trazer respeito. E quando esse homem, Deus, foi pregado na cruz, toda a expectativa do messianismo judaico naquele momento veio por terra. E foi depois daquela decepção que a igreja cristã tomou corpo. E ela passou a abrir os braços para judeus, para romanos e para pessoas de qualquer região. Ontem,
A Igreja Adventista do Sétimo Dia completou 175 anos, desde que a data de 22 de outubro de 1844 foi um marco de um movimento chamado Movimento Millerita, que pregou a volta de Cristo, acreditou que ele viria em 22 de outubro e ele não veio. Depois desse movimento, um grupo pequeno foi à Bíblia, entrou mais fundo para entender o que foi que aconteceu. A verdade ficou mais clara, e aí nasceu o que hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Toda vez que alguém me diz assim, vocês não têm legitimidade, porque vocês nasceram de uma decepção, eu digo, se você não nos dá legitimidade por termos nascido de uma decepção, o cristianismo também não tem legitimidade porque ele nasceu de outra decepção. E o cristianismo hoje é a maior religião do planeta Terra. Portanto, é das decepções que nascem os grandes movimentos e os heróis da causa do Senhor. E essa decepção gerou o que está escrito aqui no livro de Atos, por isso que é a marcha da missão. Foi saindo dali que eles se levantaram para alcançar as pessoas. E aqui no livro de Atos aparece um personagem, Paulo, o grande orador da igreja cristã primitiva. Aliás, num momento como esse, a gente até poderia considerar Paulo como o grande advogado da igreja cristã primitiva, porque ele enfrentava todas, ele argumentava com consistência, ele era profundo, ele era academicamente preparado, ele enfrentava as autoridades, ele ia diante de tribunais. Se alguém na história da igreja cristã primitiva podia ser conectado com o advogado principal desse movimento iniciante, era Paulo. Paulo era um homem especial, não só porque ele era um grande orador, mas porque foi nas mãos dele que Deus colocou a tarefa de cumprir a promessa que Jesus fez em Atos 1:8. E Atos 1:8 diz, e recebereis o Espírito Santo, lembram dela? Quem conhece mais da Bíblia? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Paulo foi o cabeça que saiu de Jerusalém, levou a mensagem a Samaria, a Judéia e aos confins da terra. Era um homem ousado, era um homem usado e era um homem abençoado. E quando você vai para o capítulo 19, você encontra Paulo na terceira viagem missionária que ele fez. Você encontra Paulo na cidade de Éfeso. E foi lá na cidade de Éfeso que Paulo gastou mais tempo em todo o seu ministério. Ficou 3 anos ali. E ele decidiu fazer reuniões públicas para falar do Cristo crucificado que ele havia aceitado. E qual foi o lugar que ele procurou? O mesmo que ele procurava sempre. Paulo foi para a sinagoga, tentando encontrar judeus fiéis naquele ambiente e tentar mostrar a eles que Jesus era o que eles esperavam. E ele começou a pregar na sinagoga. E ele encontrou tanta oposição, ele encontrou tanta crítica, ele encontrou tanta perseguição, que a pregação dele durou 2 semanas e ele teve que ir embora da sinagoga, senão ele ia perder a vida ali. Não foi fácil para ele. Ellen White, quando conta essa história, ela fala que foi um dos momentos de maior tribulação de Paulo, quando ele chegou a Éfeso e tentou começar o trabalho na cidade. E foi quando ele tentou começar o trabalho que não deu certo na sinagoga. Ele descobriu uma escola, e a Bíblia diz que era a escola de Tirano. O nome não ajuda muito, né? Especialmente no meio jurídico como esse. Mas ele encontrou a escola de um filósofo que funcionava até às 11 da manhã e reabria às 4 da tarde. E Paulo conseguiu abrir um espaço para usar a escola de Tirano no momento que a escola não era usada para ensinar os seguidores, os devotos do filósofo. E ele começou a pregar na escola de Tirano. É interessante que aquilo que começou com muita dificuldade, com muita dor, com muita luta, acabou virando um fenômeno. E o que aconteceu em Éfeso nunca havia acontecido no ministério de Paulo. Se você ler o capítulo 19, você vai ver que o povo ficava tão impressionado que eles queriam a sombra de Paulo. Se Paulo passasse por algum lugar, a sombra dele curava as pessoas. Eles queimavam livros, era uma agitação na cidade. E eu imagino o sentimento de Paulo. Ele tentou quebrar a barreira de um lado, não deu certo. Tentou entrar pela sinagoga, teve oposição. Foi para a escola de Tirano e virou uma celebridade, virou um fenômeno. Era aplaudido por todos, todos queriam falar com ele, todos queriam chegar perto. E facilmente a visibilidade que ele ganhou
poderia colocar a perder todo o ministério que Deus o tinha chamado para fazer. E foi aí que Lucas, o autor de Atos, ele tem um verso da Bíblia que ele conta essa história. A história está no capítulo inteiro, mas tem um versinho que para mim conta a história inteira em um verso só, bem curtinho. E vou dizer para vocês, é um dos meus versos preferidos da Bíblia. Não é mas é um deles. E eu contei essa história inicial para vocês se situarem, mas o objetivo era chegar nesse verso. Repito, que resume toda essa história. Vejam o capítulo 19, dá uma olhadinha no verso 11 de Atos 19. Esse texto conta a história. Esse texto dá o rumo do ministério de Paulo e acho que deveria ser o rumo de cada advogado ou de cada acadêmico de direito que está conosco aqui. Olha como é que Lucas conta ou resume a história. E diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, que diz na sua Bíblia, fazia milagres extraordinários. Eu já posso fechar por aqui a mensagem. Eu só queria que você levasse com você esse verso. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Os milagres eram de Paulo? Não. As mãos eram de Paulo, mas os milagres eram de Deus. As mãos eram de Paulo, mas o sucesso era de Deus. As mãos eram de Paulo, mas a vitória era de Deus. Eu queria que você levasse a história de Paulo com você para recordar só de uma coisa. Deus é a fonte, você será sempre o instrumento. Não se esqueça disso. Quem já está na área acadêmica, quem já está na área jurídica, quem está se preparando sabe disso. A área de vocês é uma área que projeta as pessoas. É uma área onde todos lutam por reconhecimento. É uma área onde receber aplauso faz uma diferença tremenda. É uma área onde títulos têm um grande valor. É uma área onde defesas especiais de casos relevantes, elas dão nome a vocês. É uma área onde ir para a mídia significa ter clientes de mais peso. Vocês são uma área que trabalha com projeção. É uma área que aparece. É uma área que exalta a pessoa, o seu preparo, a sua argumentação, a sua tese, a sua defesa, os seus clientes. Eu quero pedir a vocês, amigos queridos, façam o que vocês fizerem. Desde os que querem ser advogados, até os pequenos advogados que estão aqui, ou os juristas mais preparados que nós temos neste ambiente. Lembrem, as mãos são suas, mas a vitória é do Senhor. A língua é sua, é você quem vai falar. É você que vai para frente do microfone, é você que vai aparecer na tela da televisão. Só lembre uma coisa, Deus é a fonte, você é apenas um instrumento. E eu fiquei pensando, quando a gente tem claro na nossa mente que Deus é a fonte, nós vamos ter equilíbrio. Quando Deus é a fonte, nós vamos ter sabedoria. Quando Deus é a fonte, nós vamos cultivar dependência. Quando Deus é a fonte, nós vamos viver em fidelidade, porque a gente sabe que nós estamos construídos em cima dEle. Agora, quando eu reconheço, quando você reconhece que você é um instrumento, você vai se portar com humildade, porque você sabe que esse aplauso não é para você, que essa causa não foi você que ganhou, que aquela entrevista em horário nobre da televisão não foi você que conseguiu. Você vai se portar com humildade. Quando você reconhece que você é um instrumento, você vai advogar, e eu queria que essa fosse uma das principais bandeiras da FAAB. Quando você reconhece que é instrumento, você vai advogar com coerência. Coerência. Você não é só advogado, você é advogado adventista, ou advogado cristão, ou advogado evangélico. Você não carrega só um nome na sua identidade. No seu cartão de visitas tem um, mas no seu comportamento tem outro. E se você reconhece que é instrumento, você vai exercer a sua profissão com coerência. E vou dizer uma coisa para vocês, na sociedade de hoje, no mundo de hoje, e no meio jurídico,
nós estamos buscando e pedindo que se levantem advogados dispostos a advogar com coerência. Eu trabalho não pelas causas que terei, nem pelos clientes que eu posso construir sobre eles, mas pelos princípios que eu acredito e que são inegociáveis. Quando você reconhece que é instrumento, você usa a sua influência, a sua formação para o serviço, para contribuir, para ajudar. E quando você reconhece que é instrumento, você canaliza tudo o que você tem para nos ajudar a cumprir a missão. E a nossa missão é levar esperança para o coração de um mundo que está perdendo o rumo. Levar esperança para o coração de gente que olha e pergunta o que é que está acontecendo que nós perdemos o controle. E levar esperança para pessoas que dizem até quando nós vamos resistir nessa condição. O nosso papel não é defender a Bíblia, é apenas mostrar a palavra de Deus e dizer: eu recebi, eu entendi e ela me transformou. Eu quero dar a você a mesma oportunidade. Usar a influência que você tem, os contatos que você tem, as pessoas afins com quem você está, para ajudar a cumprir a missão. Em Frankfurt, na Alemanha, existe uma catedral chamada Catedral de São Marcos, e alguns talvez já tenham ido lá ou outros tenham lido sobre ela. A Catedral de São Marcos foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. E quando a guerra terminou, começou um trabalho de reconstrução da catedral. Afinal, aquela catedral deveria ser reconstruída como símbolo de que a Alemanha iria se levantar no pós-guerra. Depois da Segunda Guerra, o país ia reconquistar a sua credibilidade, a sua confiança e a sua prosperidade. Aquela catedral deveria ser um dos marcos, porque ela foi quase totalmente destruída. E o dia que você puder passar por lá, dê uma olhada. Na reconstrução da catedral, os técnicos e artistas foram trabalhando detalhadamente. E quando eles concluíram o processo, eles deixaram uma única peça na Catedral de São Marcos inacabada. Depois de refazerem as paredes, tentarem recuperar as obras de arte, eles viram uma imagem do Senhor Jesus. Era um ídolo, uma imagem que estava atrás do lugar da adoração, do palco onde o sacerdote costumava falar. Quando a igreja foi bombardeada, aquela imagem do menino Jesus, ela caiu de frente com todo o movimento e ela ficou quase totalmente intacta. Um pouquinho de dano, de ranhura no rosto, mas ela quebrou as duas mãos porque caiu de frente. E quando eles reconstruíram tudo, eles pensaram, vai ficar tudo novo e bonito. Mas nós vamos deixar essa imagem do menino Jesus do jeito que ela foi encontrada quando nós entramos na catedral para reconstruí-la. E lá está a imagem do menino Jesus, o rosto um pouquinho machucado, mas perfeitamente visível, e as duas mãos quebradas. E embaixo da estátua tem uma pequena placa com uma frase. E essa frase combina com o que Lucas fala sobre Paulo. Essa frase diz assim: Jesus não tem outras mãos que não sejam as suas. E eu queria que vocês pensassem nisso. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Milagres extraordinários. Por favor, alunos, profissionais, coloquem as suas mãos, o seu cérebro, sua língua, a sua influência, ou qualquer elemento que vocês tenham nas mãos de Deus e permitam que Ele faça uma obra através de vocês. Deus é a fonte, vocês são instrumentos. As mãos que Ele precisa são as mãos da FAAB. As mãos que Ele precisa são as mãos de vocês. E eu gostaria muito, para concluir esse momento, Dr. Bertoli, que a gente com o passar dos dias começasse a ouvir que o primeiro grande resultado da FAAB foi produzir uma geração de advogados cada vez mais fiel. Eu gostaria de ouvir que o surgimento da FAAB está produzindo uma geração de advogados cada vez mais unida, uns com os outros e todos com a causa que o Senhor nos deu para professar, para compartilhar e para defender. Eu gostaria de ouvir que a FAAB se levantou para que advogados adventistas se apoiem uns nos outros, porque nem todo mundo neste meio tem os valores que você tem,
E se você pode estar ligado a pessoas que têm os valores que você tem, eu acho que você cresce na sua fidelidade. Mas o meu sonho maior era saber que a FAAB, ou é saber que a FAAB se levantou e junto com ela surgiu um movimento de advogados salvando advogados. As pessoas não querem ouvir o que a gente tem para dizer. Elas querem ver o que a gente já aceitou viver. Talvez eu, doutor Aidar, nunca teria oportunidade de lhe buscar no escritório para conversar. Mas entre vocês, advogados, vocês se falam frequentemente. Talvez eu teria dificuldade para encontrar um outro colega da área jurídica, ou quem sabe um desembargador, um juiz, ou um promotor, eu não sei. Talvez como pastor, pelo título que eu tenho, pela imagem que foi criada ao redor da pessoa do pastor, das religiões, das denominações e dos desvios que aparecem em quantidade por aí, talvez eu não seria bem recebido, talvez não seria bem visto, ou não teria oportunidade de compartilhar a minha fé. Mas quando você, advogado, se levanta e vai, e é competente, e é coerente, e é eficiente, e junto com isso compartilha o que lhe move, porque você é instrumento, e você leva com você a fonte que vem por trás. Eu tenho certeza que advogados que têm resposta para quase tudo, vão descobrir que na palavra de Deus eles têm as respostas para as maiores perguntas, e que até agora, eles ainda não entenderam. E você pode ser instrumento para compartilhar a fonte, para que esse movimento seja um movimento de advogados salvando advogados, porque essa é uma das principais razões por que nós estamos aqui. Deus abençoe vocês, coloquem as mãos a serviço do Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo milagres e milagres através de vocês. E eu pergunto, será que eu poderia orar por um grupo como vocês neste momento para concluir esse encontro? Acho que o Dr. Bertoli tem algumas informações depois, mas eu queria que a gente fechasse um dia de desfile de vários palestrantes aqui, de várias apresentações, que a gente terminasse dizendo, meu Deus, o Senhor me conhece, conhece minha vida, meu coração, minha capacidade, minhas limitações, os meus desejos, o meu papel na comunidade onde eu estou. Eu gostaria de colocar tudo isso nas tuas mãos. Eu estou estudando ainda. Eu nem sei o que o Senhor tem para mim, mas recebe o meu preparo acadêmico em suas mãos. Eu tenho uma carreira muito grande, e eu não tenho lugar para Deus na minha carreira, porque eu conquistei tudo isso sozinho. Eu queria abrir um espaço para o Senhor entrar, para eu entender que por mais que eu creia que construí tudo isso sozinho, foi o Senhor que esteve por trás de mim, abrindo cada porta que eu tenho. Eu quero consagrar ao Senhor essas mãos, essa carreira, essas conquistas e essa vitória. Eu queria pedir para você ficar em pé neste momento, se você gostaria que eu orasse por você, pela sua profissão, pelos seus estudos, pela sua posição. Eu queria entregar cada um e cada mão nas mãos do Senhor. Santo Deus e Pai querido, nós estamos terminando esse primeiro encontro da FAAB. Realmente ele é uma semente, ele é um encontro com o sonho de se expandir até alcançar todo o território nacional. Ele começa com este grupo que talvez seja mais centralizado em São Paulo e aqui na região, mas um grupo que pode se expandir e que pode encontrar as centenas e milhares de advogados ou futuros advogados que temos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou na comunidade cristã. Nós estamos terminando um encontro, Pai, que não nasceu no coração de um advogado, ou de alguns advogados, ou de uma comunidade, mas um sonho que nasceu no seu coração. E tudo aquilo, Senhor, que nasce no seu coração, está destinado a prosperar. E é por isso que neste momento, ao concluir esse encontro, eu te peço que dirijas o movimento da FAAB, os líderes da FAAB, a visão por trás desse sonho, para que ele prospere, e prospere para o crescimento, prospere para a unidade, prospere para a integração, prospere para o serviço e prospere para a salvação. Mas especialmente, meu Deus, eu te entrego agora com todo o carinho cada colega que está em pé dentro desse auditório. A maioria aqui são advogados ou futuros advogados. Receba a carreira, o êxito, as lutas, os desafios, os sonhos. Receba as mãos deles em tuas mãos. Para que cada um aqui, meu Deus,
reconheça que antes de uma audiência é preciso dobrar os joelhos para entregar as suas mãos nas mãos do Senhor. Antes de avaliar um caso e levantar uma tese, que os olhos se fechem e o coração se abra para dizer: meu Deus, a sabedoria que eu tenho é limitada, mas abre os meus olhos para saber como lidar, como defender e como convencer. E que o Senhor tome a profissão de cada um dos que estão aqui para fazer dela sempre um testemunho vivo de que nós somos apenas as mãos, mas que os milagres são do Senhor, que nós somos apenas instrumentos, mas que o Senhor é a fonte. Fica conosco, dirige a vida de cada um de nós. Oramos por Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.